Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana, que é a semana 2 do PET volume 5, a gente vai definir o conceito de circunferência trigonométrica. Esse conceito, essa definição, ela é fundamental para a gente poder estabelecer o seno, cosseno e a tangente de arcos trigonométricos. Além disso, a gente vai rever o conceito de arcos simétricos, certo? E como calculá-los, e também vamos determinar aí o que são arcos côncavos, ok? Bom, então vamos lá. Então, o que seria uma circunferência trigonométrica? Então, uma circunferência trigonométrica é aquela de raio unitário, certo? Ou seja, raio igual a 1, cujo centro O coincide com a origem de um sistema cartesiano ortogonal. Então, a gente tem aí uma circunferência de raio unitário, ou seja, de raio igual a 1. O que significa para a gente? Que a distância de qualquer ponto da minha circunferência até o centro vai medir 1. Certo? A distância de qualquer ponto dessa circunferência, ou seja, de qualquer lugar aqui da linha da circunferência até o centro, mede 1. Ok? Bom, e está falando que essa circunferência, o centro dela, que é o centro O, coincide com a origem do sistema cartesiano ortogonal. Certo? Ou seja, quem que é o sistema cartesiano ortogonal? É justamente o sistema formado por esses dois eixos aqui, que é o eixo Y, a gente lembrando aí que ele chama eixo das ordenadas, com o eixo, o quê? Das abscissas, que é o eixo X. Certo? Então veja que ele é um sistema ortogonal. O que significa ser um sistema ortogonal? Que o ângulo formado entre esses dois eixos aqui é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, certo? Então vejam aí que a gente tem que uma circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, cujo centro coincide aí com a origem do plano cartesiano, que é formado por esses dois eixos, ok? Bom, então, a partir disso, pessoal, o que a gente vai convencionar? A gente vai convencionar o seguinte, que todos os arcos na circunferência, eles têm origem no ponto 1, 0, que na figura aqui está chamando de ponto A, certo? Quem que é o ponto 1, 0 no plano cartesiano, pessoal? O ponto 1, 0 no plano cartesiano é o seguinte, na coordenada x é 1 e na coordenada y é 0. Então, na x você tem a unidade 1, certo? Você tem o valor 1. E na coordenada y, você tem o 0. Então, quem que é o 0 de y? O 0 de y é nessa altura aqui. Enquanto que o 1 de x é nesse comprimento aqui, ok? Bom, então se você fazendo aí a interseção dessas duas retas que eu estou passando aqui com o cursor, certo? Essa aqui que é o valor 0 de y com o valor 1 de y, você tem que a interseção dessas duas retas é esse ponto aqui, A, certo? Então vejam aí que esse ponto A, ele é a interseção da circunferência com o eixo x no lado positivo de x. Lembrando que o lado positivo de x é o da direita de y, certo? Enquanto que à esquerda de y, o x é negativo. Então vejam o que eu estou dizendo aqui para vocês. Que a origem de todos os arcos parte desse ponto aqui. Então todo arco começa para cá, certo? Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem o seguinte, que um arco medido no sentido anti-horário, ele terá sinal positivo. Ou seja, sempre quando a gente considerar um arco nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, esse sentido aqui, sempre quando a gente considerar um arco nesse sentido, ele terá sinal positivo, certo? Agora o contrário. Um arco medido no sentido horário, quem que é o sentido horário, pessoal? O sentido horário é o sentido do relógio, é esse daqui. Sempre quando a gente medir um arco nesse sentido, quer dizer que ele vai ter sinal negativo, ok? Aqui é o seguinte, os eixos coordenados, quem são os eixos coordenados mesmo? É o eixo y e o eixo x. Eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões, certo? Essas 4 regiões são chamadas de quadrantes e numeradas no sentido anti-horário a partir do ponto A. Então vejam aí como foi falado que esses eixos dividem o plano cartesiano em 4 regiões. Cada uma delas é chamada de quadrantes. E eles são numerados no sentido anti-horário a partir do ponto A. Então vai começar a numeração a partir desse ponto aqui, ó, certo? A partir daqui, então a gente vai ter 1 no sentido anti-horário, certo? Então vai começar aqui 1. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse daqui é o terceiro quadrante. E esse daqui é o quarto quadrante. Ok? Ó, pontos dos eixos das coordenadas, os pontos
dos eixos coordenados não pertencem a nenhum dos quadrantes. O que está dizendo o seguinte para a gente, que os pontos que estão nos eixos coordenados, qualquer ponto que cair aqui em cima deles, ou desse daqui, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, certo? Por exemplo, esse ponto aqui que está representando o final de um arco de 90 graus, ele não pertence nem ao primeiro quadrante e nem ao segundo. Esse ponto aqui, por exemplo, que está aí no eixo X, ele não pertence nem ao segundo e nem ao terceiro. Esse ponto, por exemplo, aqui, ele não pertence nem ao terceiro e nem ao quarto quadrante. E, por exemplo, o ponto A aqui não pertence nem ao 1 e nem ao 4. Eles estão justamente na divisa desses quadrantes, ok? Beleza. Bom, então a gente tem também que cada ponto P na circunferência determina um arco A, certo? Então, por exemplo, esse ponto P aqui, ó. Quando eu coloco esse ponto P na circunferência, eu determino junto com A um arco AP, certo? E quem que vai ser a medida desse arco AP? A gente sabe aí que a medida de um arco corresponde ao seu ângulo central correspondente. Quem que é o ângulo central correspondente do arco AP? O ângulo central correspondente é o ângulo formado por AOP, certo? Vai ser esse ângulo aqui. Por exemplo, se esse ângulo medir, por exemplo, 120 graus, quer dizer que se o ângulo AOP medir 120 graus, quer dizer que o arco AP vai medir também 120 graus, certo? Então, beleza. Então, por exemplo, nessa figura aqui, o ponto P que eu construí aqui nesse meu desenho, ele determina um arco AP que se encontra no segundo quadrante. Então, vejam, pessoal, que como o ponto P, que é a extremidade desse meu arco, ele está no segundo quadrante, esse arco determinado por AP, certo? Pelos pontos AP, eles se encontram, esse arco se encontra no segundo quadrante, ok? Então, sempre que a gente verificar a posição, ou seja, em qual quadrante que o arco vai estar, a gente vai olhar a extremidade aí, ou seja, o ponto final desse meu arco, ok? E não o inicial, que a gente sabe que aqui é todos na circunferência começam nesse ponto, que a gente chama de A, que é o ponto 1, 0, ok? Bom, pessoal, então com isso aí eu apresentei para vocês o conceito de circunferência trigonométrica e apresentei algumas convenções aqui que vai nos orientar a conceituar novos elementos, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, ou se não, me procurem lá nos nossos canais de comunicação, certo? Que é o WhatsApp, o Conexão Escola, o Classroom, ok? E eu continuo na próxima aula com arcos simétricos com vocês, tá? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!